Esse é o nosso 5.5. 5 vídeos de 5 minutos em 5 dias da semana, sempre postado às 5h05 da tarde, para trazer para você uma reflexão. Tudo isso para você gravar aquilo que a palavra de Deus tem para você, aquilo que é o estímulo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na sua vida, para que você encontre a vida abundante que Jesus tem. Essa semana a gente está com a série de vídeos falando sobre potencializar, potencial, potencialize-se, portanto. E hoje nós queremos falar, sobre o poder que foi dado a nós para que a gente possa vivenciar, experimentar tudo aquilo que o Criador disse que tem para a nossa vida. Vamos lembrar que no primeiro vídeo falamos sobre potencial, definição disso. A segunda sobre propósito, ou seja, uma direção que Deus tem. E no terceiro vídeo nós falamos sobre seres únicos que somos, ou seja, aquilo que o Criador tem para a nossa vida como indivíduos, como pessoas, para liberar para a humanidade. E hoje, aquilo que nos habilita, que nos capacita, que nos ajuda, que nos potencializa para revelar e vivenciar tudo aquilo que o Criador tem. Foi necessário o Espírito Santo. E eu quero ler o texto que está lá e diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, há um propósito de Deus, há um potencial de Deus, há algo único de Deus, mas só podemos realizar o que fomos chamados para realizar se o Espírito de Deus estiver em nós. Não há possibilidade de nos tornarmos testemunhas de Jesus. Não é possível vivermos a vida que Ele tem para nós se Deus não estiver em nós. Portanto, realização, contentamento, encontro com Deus só é possível se o próprio Deus agir na história ao nosso favor. Talvez você está tentando com o seu esforço, você é dedicado, você é empenhado, você é organizado, mas aquilo que Deus tem para nós não pode ser feito pela força do homem. O homem não é capaz de viver as realidades de Deus sem que o próprio Deus haja no homem. Muita gente tem dedicado, tem sido empenhada, como eu disse. Muitas pessoas são sinceras naquilo que fazem e são boas, mas elas nunca alcançarão a dimensão necessária, porque a obra de Deus para nós só pode ser feita se Deus estiver em nós. Se nós formos conduzidos por Ele, se formos orientados, se nós formos corrigidos, se nós formos potencializados. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há um propósito de Deus para nós, há um objetivo de Deus para nós. E Deus sabe que aquela obra que Ele está realizando e quer realizar através de nós, Ele precisa ser a força motriz da nossa vida. Muita gente tem pensado que o Espírito Santo é apenas uma força externa, que o Espírito Santo é apenas uma nuance de algo, uma influência de Deus. Não, o Espírito Santo é a pessoa de Deus que eu e você agora nos relacionamos. Vamos lembrar, Deus Pai está nas alturas, sentado no seu trono. O nosso Senhor Jesus Cristo está ao seu lado, intercedendo por nós, depois de ter realizado a sua obra de salvação na cruz do Calvário. Ele agora intercede por nós, mas Ele enviou o seu Espírito, esse Espírito que nos conduz para vivermos a vida que Deus tem para nós. Ele diz, olha, não tentem viver a vida que eu escolhi para vocês sem que antes vocês sejam revestidos do poder. Portanto, o Espírito Santo precisa ser a parte da nossa conexão com Deus. Afinal de contas, é esse Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Nenhum de nós conseguirá viver todo o potencial do reino de Deus como um cidadão dos céus nessa terra sem que seja conduzido pelo Espírito Santo. Deus tem uma obra linda para a sua vida, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida e Ele vai garantir isso. O Espírito Santo é esse que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o selo que garante que chegaremos ao nosso destino, não é isso? Quando a gente coloca lá um selo numa correspondência, num pacote, numa entrega, aquele selo diz, está pago e, portanto, esse pacote, esse envelope chegará ao seu destino.
E mais do que tudo, o Espírito Santo é aquele que nos guarda de todo mal, porque ele é aquele que nos lacra, é aquele que não permite que sejamos mais violados, porque agora a presença do Altíssimo está sobre nós. Se você ainda não tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo, ore a Deus. Ele diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos daria do seu Espírito àqueles que o pediram. Peça a Deus do Espírito Santo e Ele derramará sobre você. Lembre-se, essas meditações dessa semana, parte do nosso livro Potencialize. Deus abençoe.